Seguinte. Seguinte, jovens do Brasil. Vamos pôr toda a nervada aí. Jovens do Brasil que estudam a área da saúde aí. Seguinte. Quero que vocês vejam uma coisa aqui, ó. Deixa eu ver se vocês estão vendo o que eu tô vendo. Então. Vocês estão vendo o esquema aqui, ó. E aqui a gente vai dividir algumas partes aqui, tá? Então é o seguinte, ó. Vamos desenhar aqui, ó. Aqui eu tenho a região lombosacral, tá? Região lombosacral. Coluna vertebral, tá? Então isso aqui pertence ao esqueleto axial. Isso aqui é coluna vertebral. Você tem que entender essas coisas antes da gente chegar no conceito, tá? Isso aqui é esqueleto axial. Ou seja, são elementos da coluna vertebral. Aí aqui eu vou ter a junção sacroiliaca. Então aqui eu tenho a pelve, né? Então tem aí a pelvizinha, pá. Aí aqui a articulação sacroiliaca, ó. Que ela fica aqui, ó. Aqui é a sacroiliaca. Junção do sacro com ilíaco, evidentemente, tá? Aqui é o seguinte, ó. Isso aqui é membro inferior já, tá? Isso aqui é esqueleto apendicular. Isso é esqueleto apendicular aqui, ó. Deixa eu ver se vocês estão vendo minha tela, que às vezes eu sou mestre em colocar o negócio aqui e não pôr para rodar o programa aqui. Então tá aqui, ó, esqueleto axial, coluna vertebral, esqueleto apendicular aqui, e eu tenho a junção sacroiliaca. Só para vocês terem uma ideia aqui. Essa aqui é uma enorme fonte de dor lombar baixa, tá? Que às vezes a pessoa não consegue diagnosticar. Aí às vezes a pessoa fica assim, ó. A pessoa tá com lombalgia, ou tá com lombociatalgia, ou é o ciático. Às vezes não é nenhum deles, tá? Às vezes o que você tá... o paciente que você tem aí tá com um problema na sacroiliaca. Então a sacroiliaca é também um local a ser estudado. Então aqui eu tenho uma alteração articular aqui que pode acontecer, tá? Sacroileite, tá? Inflamação da sacroiliaca. Então isso aqui pode acontecer também. É uma origem de dor. Quando a gente lembra de dores nesse segmento aqui, o que a gente tem que lembrar? Você tem que lembrar que eu tenho um segmento axial e um segmento apendicular. Os dois se unem na sacroiliaca. Então a gente tem aqui, quando a gente entrar aqui na parte da coluna vertebral, principalmente na parte lombar, a gente vai ter a mobilidade vertebral aqui, ó. E a gente tem áreas na coluna vertebral, isso como um todo, tá? Não só na lombar, mas como a gente vai falar de lombalgia, tá aqui, ó. A coluna lombar, ela é dividida em 5 segmentos aqui, ó. Será que eu vou conseguir separar aqui certinho? Deixa eu separar aqui. De uma maneira bem rudimentar, tá? Pra você entender. Tá aqui, ó, em 5 partes. Onde eu tenho aqui L1, L2, L3. Hoje não tá travando. L4, L5. Aí aqui eu tenho a transição lombosacral, onde eu tenho já aqui o primeiro segmento sacral aqui, ó, que é o S1. O resto não serve pra gente não, tá, gente? Nesse momento não. A gente tem que entender aqui a transição. Tem coisas que podem acontecer aqui na coluna vertebral que podem gerar dor para a pessoa? Tem. Porque é o seguinte, como você tem um empilhamento vertebral aqui, ó, você tem um empilhamento de vértebras lombares aqui, o que você vai ter que procurar aqui para saber se o problema da pessoa é na coluna lombar ou é na sacroiliaca?
Você vai fazer os testes, mas você vai verificar também aqui na coluna vertebral, na coluna lombar, você vai procurar isso aqui, ó, as chamadas áreas hipomóveis. E também as áreas hipermóveis. Quando a gente procura aqui segmentos hipo ou hipermóveis, o que a gente tem que entender? Se eu tenho, vou exemplificar para você. Se eu tenho aqui um segmento L1, L2 aqui, ó, esse segmento aqui, ó. Se esse segmento L1, L2 estiver hipomóvel, estiver mais rígido, o que vai acontecer? Eu vou sobrecarregar o segmento acima, segmento T12, L1, e o segmento abaixo, L2, L3. Eu posso verificar que essas outras áreas estão tentando compensar uma área hipomóvel. Então isso é um problema sério. Geralmente na coluna a gente procura essas áreas hipomóveis, que são pontos onde as pessoas apresentam pontos de dor, tá? São pontos dolorosos à palpação. Então isso pode acontecer na coluna lombar aqui, pode acontecer na coluna torácica, na coluna cervical. Então a gente estuda esses segmentos que são hipo ou hipermóveis, porque são áreas de sobrecarga na coluna vertebral, entendeu? E aí isso pode gerar, evidentemente, dores nessa região, alterações discais. Então a gente vai ter um monte de problemas que podem acontecer aqui na região lombar. Só para exemplificar algumas para vocês. Protusões discais, tá? Que podem acontecer por desidratação, excesso de mobilidade, excesso de carga, então protusões discais, hérnias de disco podem acontecer aí. Uma das áreas da coluna onde a gente tem mais hérnia de disco é na coluna lombar. Coluna lombar é uma sede grande de hérnias de disco, tá bom? E a gente já vai falar sobre esses parâmetros. Eu posso ter problemas nas vértebras, tá? Como os bicos de papagaio, por exemplo, né? Os osteófitos. Eles são problemas vertebrais, então eu posso ter uma alteração, é boa, né? Posso ter uma alteração na vértebra. As vértebras podem estar escorregando entre si, que é a chamada listese, né? Ou espondilolistese, que ela é mais comum nesse segmento L4 a S1 aqui, ó. Então ele pega L4, L5, L5, S1, mas pode pegar os outros segmentos da coluna, sabia? Tem gente que acha que listese só dá nesse segmento baixo aqui, mas ele dá em segmentos altos também aqui, tá? Aí ele não ocorre aqui na região torácica, porque eu tenho estabilidade. Não vou falar que não ocorre, mas eu tenho maior estabilidade torácica por causa das costelas, né? E aí ele pode acontecer também na coluna cervical. Ah, Rogério, listese cervical? Pode. Então aqui a gente está determinando um monte de coisas que podem acontecer aqui. Vocês veem quantas causas de dor lombar a gente pode ter aqui, ó? Por isso que é muito importante que naquele primeiro contato que você tenha com um paciente, você já consiga identificar o problema da pessoa, entendeu? Então é muito importante isso, porque se você ficar demorando para identificar o problema da pessoa, você vai começar a tratá-la e não vai tratar a causa do problema, entendeu? Do que você está falando, Rogério? Deixa eu te falar. Se a pessoa tiver com um problema sacroiliaco e você não identificar na primeira sessão, você identifica que ele está com uma lombalgia, está com uma listese L3, L4. Você desconfia da listese, mas não tem nada de listese aqui. Se você começar a tratar o segmento lombar e a pessoa está com um problema na sacroiliaca, você já começou errado, porque você não está tratando a causa do problema. A causa do problema está na sacroiliaca e não na lombar. E aí você já perdeu todo o seu foco. Você já traçou um objetivo errado, está tratando errado,
não vai ter o resultado que você espera, não vai ser a referência que você quer. É complicado, gente. Então você tem que ter isso em mente, entendeu? Você só vai conseguir atingir os resultados que você quer se você estudar bastante para conseguir entender os problemas das pessoas. Se o problema é lombar, se o problema é sacroiliaco, se o problema é na região pélvica, se o problema é na região glútea, se o problema é no ciático, onde que está o problema. Se você consegue identificar já no primeiro dia tudo isso, aí sim, você vai ser referência, vai ter reconhecimento e agenda cheia. Porque sabe o que os pacientes falam de você? Quando você consegue fazer tudo isso, ele vai chegar para a galera da família dele, para os amigos, vai ser um amigo chato que faz a propaganda de vocês. Sabe que nem a galera que chega na faculdade e fala, pô, você tem que assistir os vídeos do Rogério, porque não sei o que, bababá. Pois é, você vai ser essa pessoa. Tá? O seu paciente vai ser essa pessoa que vai querer que todo mundo conheça você. Vai chegar lá no escritório dele, todo mundo com dor nas costas. Ai, pô, eu fui lá no consultório da Mônica e na primeira sessão ela já sabia o que eu tinha, na terceira já deu jeito no que eu tinha. É muito importante isso. É dessa forma que você vai ser a referência que você quer, que você vai ter o reconhecimento que você espera.